O nosso tema hoje é saúde e trânsito. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 27% aproximadamente dos acidentes de trânsito são atribuídos de alguma forma à ingestão de álcool. Esse ano, a lei seca, que tornou mais severa a punição para quem dirige, depois de ter bebido, completa 15 anos de criação. Para conversar conosco sobre os efeitos, os impactos da lei seca, nesses últimos 15 anos, nessa uma década e meia, a gente recebe aqui em formato virtual no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Mariana Tibes. Ela é socióloga e coordenadora do CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo. Mariana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Lidiane, pelo convite de estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante que é álcool e acidente de trânsito. Bom, a gente tem um dado aqui da Secretaria Nacional de Trânsito, relativo aos anos de 2008 a 2023, registrou 1 milhão de infrações, aproximadamente mais de 1 milhão de infrações de condutores que dirigiam sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. O Brasil teve nesse período uma média de 8 infrações por hora. Porque mesmo com a instituição da lei seca, que torna mais rígida, mais rigorosa a punição para quem bebe e dirige, porque mesmo com essa legislação, os números são tão elevados? Olha, a gente observa o seguinte, em termos de Brasil, a gente teve aí ao longo dos anos uma redução muito importante das mortes em acidentes de trânsito causados por uso de álcool ao longo dos últimos 10 anos. Isso, sem dúvida, é um resultado muito positivo associado à lei seca. Mas, por outro lado, a gente também observa que o comportamento de beber e dirigir, ou seja, quando o motorista dirige sob efeito de álcool, esse comportamento ele não vem diminuindo ao longo dos anos. Muito pelo contrário, a última pesquisa do IBGE mostrou um pequeno aumento no relato desse comportamento, que é dirigir sob influência do álcool. Então, a gente observa que ainda existem muitos mitos relacionados a essa questão, Muitos motoristas pensam que a lei seca é muito rígida, ela é muito rigorosa, e que se ele tomar um pouco de álcool, ele não vai ser afetado em sua capacidade de dirigir. Então, acho que esse mito reforça essa resistência que a gente ainda observa da população em realmente se refrear do consumo de álcool, em evitar totalmente o consumo de álcool quando for dirigir. Muita gente pensa até que quando toma um pouco de álcool, dirige melhor. Eu já ouvi isso, muito provavelmente vocês também já devem ter escutado isso de amigos ou pessoas conhecidas, ainda tem esse comportamento, de pensar essa ideia de que não, um pouquinho de álcool não vai afetar a minha capacidade de condução, eu vou até dirigir melhor. E as pesquisas mostram que isso não é verdade, Então é super importante a gente sempre reforçar isso, que qualquer quantidade de álcool comprovadamente afeta, sim, a capacidade do condutor dirigir, Então, acho que esse ponto é muito importante. A gente ainda tem um belo trabalho pela frente, de esclarecer a população sobre esse aspecto. Então, eu acho que esse dado ajuda a explicar ainda esse cenário que você apontou. Interessante você ter falado sobre o consumo e a quantidade de álcool ingerido, e esse comportamento do brasileiro de beber demais. A gente tem uns dados aqui da pesquisa do CISA que mostram que o brasileiro não sabe o que é beber com moderação. Afinal de contas, 75% dos consumidores que abusam do álcool acredita que são consumidores moderados. A partir de qual quantidade de ingestão de álcool o consumo não é considerado mais moderado, até pensando na legislação de trânsito, E qual a importância de conseguir reconhecer esse hábito por parte da pessoa, que exagera na ingestão de álcool, a fim de ou reduzir ou buscar um tratamento mesmo? Então, a gente tem várias situações que envolvem a forma como as pessoas consomem álcool, Então, assim, tem as situações álcool zero, que a gente chama, em que as pessoas realmente não devem consumir nenhuma quantidade de álcool. E o grande exemplo é quando ela for dirigir. Aí é realmente álcool zero. Ou quando uma mulher estiver grávida, por exemplo. Outra situação que é álcool zero. Nenhuma quantidade de álcool deve ser consumida. E a gente tem o consumo moderado, que também muitas pessoas pensam como que é o consumo social, Que a gente chama de beber social, consumo moderado
de baixo risco, né, que é quando a gente toma pouco álcool numa ocasião, né? Então, as mulheres, quando ingerem uma dose de álcool num dia, os homens até 2 doses de álcool por dia, né? Essa é a definição de consumo moderado que a gente trabalha hoje. E o consumo abusivo, por sua vez, é quando a pessoa ingere uma grande quantidade de álcool num curto período de tempo, né? Então, o que que é isso? Se você toma, por exemplo, você, mulher, toma 4 latas de cerveja num happy hour, num bar, numa festa, isso é consumo abusivo, né? Se você, homem, tomou 5 taças de vinho num jantar, isso é considerado consumo abusivo também, né? Então, essa ingestão excessiva de álcool num curto período de tempo, que não permite que seu organismo consiga metabolizar, processar aquela substância e que você vai ficar intoxicado. E esse tipo de consumo está associado a mais de 200 tipos de doenças diferentes. É isso que preocupa os especialistas, entende? Porque é um padrão que ainda é extremamente frequente na nossa população. Hoje, cerca de 20% das pessoas fazem o consumo abusivo de álcool e não sabem que ele está associado a tantos perigos, a tantos riscos para a sua saúde. Por isso que é tão fundamental a gente falar sobre isso, né? Só para citar um exemplo aqui, no caso das mulheres, por exemplo, o consumo de álcool, né, principalmente esse consumo excessivo, ele é um dos principais fatores ambientais de risco para desenvolver câncer de mama. E poucas mulheres têm essa informação, elas sabem disso, né? Um grande problema que a gente enfrenta é que nem sempre os danos do álcool, eles são percebidos imediatamente. Então a pessoa acha que, olha, eu acordei no dia seguinte bem, não estou com ressaca, o álcool não me fez nenhum mal. Isso não é verdade. Muitas vezes você só vai perceber os danos do álcool no médio, no longo prazo, né? Depois de muitos anos dessa prática. E aí você começa a desenvolver algumas doenças e não associa aquele consumo abusivo que você fez na juventude, né, no passado, muitas vezes, mas que tem consequências, né? Está associado a mais de 200 tipos de doenças. Então, é super importante a gente falar disso para esclarecer a população sobre esses riscos. Quer dizer, é um processo cumulativo, né, gradativo e que traz danos, como você comentou, em médio e longo prazo. A fatura chega um pouco mais tarde. Exatamente, né? Algumas faturas às vezes chegam cedo, que é o acidente de trânsito, por exemplo. Esse é um exemplo de coisa que pode acontecer ali imediatamente, né? Às vezes se envolver em acidente, briga também pode acontecer imediatamente. Mas algumas questões principalmente relacionadas a doenças crônicas, né? Hipertensão, por exemplo, alguns tipos de câncer, a gente não vai perceber no curto prazo, né? Às vezes é cumulativo, como você observou. Então, às vezes a gente vai perceber só lá no longo prazo. Então, por isso que é super importante a gente falar de prevenção, né? Para evitar que esse tipo de coisa aconteça e as pessoas possam entender que o consumo abusivo, ele é muito prejudicial à saúde, né? O consumo moderado, ele também tem alguns riscos, mas os riscos são muito menores, né? Então, assim, se a pessoa tiver um estilo de vida saudável, a gente entende hoje, né? A ciência mostra isso, que o consumo moderado ele pode caber dentro de um estilo de vida saudável, né? O consumo esporádico, leve, moderado. Agora, esse consumo nesse padrão abusivo, que é o beber em excesso, ele definitivamente não é bom para a nossa saúde. Uhum. Você comentou sobre as doses consumidas por homens e mulheres. A gente tem a impressão, muitas pessoas falam, as mulheres estão bebendo mais agora, nos últimos anos. Isso é verdade? E o que justifica esse comportamento? Isso é verdade, tá? E não é um fenômeno que acontece só aqui no nosso país, no Brasil. É um fenômeno que vem sendo observado no mundo. Na última década, as mulheres estão bebendo cada vez mais. A gente observa uma tendência de crescimento anual. Então, cada ano você observa um aumento do consumo abusivo, inclusive, entre as mulheres, né? E por que que isso preocupa tanto? A gente sabe que o corpo da mulher, biologicamente falando, tá? Que não é uma questão de gênero, uma questão social, é biológica mesmo. Ele tem um pouco mais de dificuldade para lidar com álcool do que o corpo do homem. Então, as mulheres, às vezes, mesmo bebendo menos, elas acabam desenvolvendo problemas mais cedo do que os homens, né? Isso por quê? Porque o nosso fígado, ele tem menos enzimas que metabolizam o álcool, menos água no corpo, de forma geral. Então, a tendência é que o álcool fique mais concentrado no corpo da mulher. E é isso que vai provocar problemas. E a gente, de fato, vem observando uma tendência aí de aumento, justamente desse consumo abusivo, né? Que é o consumo em excesso.
por parte das mulheres. E os pesquisadores atribuem isso não só uma mudança social e comportamental em direção a uma maior igualdade de comportamentos mesmo, né, em todas as áreas, e aí incluindo o consumo de álcool. As mulheres, elas trabalham junto com os homens, então por que elas não vão beber como os homens, né? Então elas pensam que, né, vamos lá, vamos beber, vamos consumir álcool, tudo bem. E também, eu acho que a questão do estresse acaba sendo muito definitiva, é muito importante para explicar esse fenômeno, né? A gente sabe que no período da pandemia isso aconteceu de uma forma muito intensa. As mulheres estavam muito sobrecarregadas, cuidando dos filhos, sem rede de suporte, tudo ao mesmo tempo, preocupação com Covid-19. Então, tudo isso agravou as pressões e as mulheres passaram a fazer mais uso do álcool como uma forma de lidar com dificuldades. Isso também aconteceu. Então, acho que essas duas questões ajudam a gente a entender um pouco desse aumento, né, do consumo abusivo entre as mulheres. Tanto uma questão social de mudança de comportamento mesmo, e uma questão aí de maiores pressões que as mulheres vêm enfrentando. E lembrando sempre que o álcool definitivamente não é uma boa forma de lidar com estresse e com dificuldades, né? Na verdade, ele vai piorar. Se você está estressada, se você está dormindo mal, se você está irritada, fazer esse uso frequente e abusivo de álcool certamente vai piorar a sua situação, ele não vai ajudar. Então, procure outras alternativas mais saudáveis para lidar com seus problemas. Que embora ele traga uma sensação imediata de euforia, né, os efeitos nos dias seguintes, né, eles acabam, o ônus sendo muito maior do que o bônus. Exatamente, Lidiane, porque quando a gente bebe uma dose, duas doses, a gente tem sim esse efeito, essa sensação inicial de relaxamento, principalmente, né? O álcool ele atua no sistema nervoso central, ele produz essa sensação de relaxamento. E depois se a gente continuar bebendo, vai sentindo euforia. Só que assim, o que acontece? De repente, uma dose, uma taça de vinho no fim do dia, às vezes não dá mais conta de produzir esse efeito que as pessoas buscam, né? Então, de repente, uma taça, uma dose, vira duas, três, quatro, de repente a pessoa está bebendo uma garrafa para ter aquele mesmo efeito que ela buscou lá no início. E isso é um fator de risco muito grande para você desenvolver um transtorno por uso de álcool, né? Que a gente está falando da dependência mesmo. Então, a tolerância ao álcool vai aumentando e você vai precisando de doses cada vez maiores para ter esse efeito que você está buscando. E é aí que mora o perigo, né? De você desenvolver um transtorno por uso de álcool e também se expor a todas essas doenças que eu comentei, né? Câncer, hipertensão, doenças cardíacas, todos esses riscos que estão associados ao uso nocivo de álcool. Ainda falando sobre os efeitos imediatos do consumo de álcool, especialmente o consumo abusivo, pensando na pessoa que vai sair para dirigir, quais são os impactos que esse consumo tem nos reflexos dessa pessoa, desse motorista? A gente sabe que qualquer dose de álcool, por menor que seja a quantidade que você ingerir, ela vai afetar a sua capacidade de conduzir o veículo. Então, o que vai acontecer? Os seus reflexos vão ficar mais lentos, a sua capacidade de se concentrar, a sua capacidade de reagir a qualquer estímulo, que são capacidades decisivas para você conduzir um veículo. Quando você está dirigindo, você precisa ter reações rápidas. E o condutor que tomou álcool, ainda que ele não se perceba embriagado, isso é importante destacar, ele já tem essas capacidades alteradas, tá? Então, os reflexos dele já estão mais lentos, a capacidade de reagir vai ficar prejudicada, né? Ele não vai ter a mesma concentração que ele deveria ter naquele momento para conduzir. Então, tudo isso vai estar afetado, né? E vai certamente também colocar não só a vida dele em perigo, como a vida de outras pessoas. É sempre importante dizer isso, né? Que o motorista que dirige embriagado, ele não está expondo só ele mesmo aos perigos, mas ele está expondo a vida de pessoas inocentes, né? A gente sabe que boa parte das vítimas desses acidentes de trânsito não são os condutores, os próprios condutores, mas são pessoas que foram vítimas de uma pessoa que dirigiu de forma irresponsável, né? Então, sempre é importante a gente reforçar isso e chamar a atenção das pessoas para esse fato, né? Que é uma grande responsabilidade você dirigir e conduzir um veículo hoje, né?
E algo muito importante que você comentou é a própria pessoa não se perceber embriagada. Então, aquela história de você tá bem para dirigir, você bebeu, não, tô bem, tô bem, tô bem. Isso é uma falácia. Na verdade, a pessoa não está bem para dirigir. Não está bem, exatamente. É claro que assim a tolerância ao álcool ela é diferente para cada pessoa, né? Então, algumas pessoas com uma dose, duas doses, elas já percebem de forma muito intensa os efeitos do álcool. Outras pessoas demoram mais. Mas, como eu disse, isso não significa que o álcool não fez um efeito. Tem uma diferença entre aquilo que a pessoa percebe e o que realmente está acontecendo no organismo dela. Entende? Então, por isso que a lei seca se tornou tão rigorosa. É importante dizer isso para as pessoas, para elas entenderem o porquê da lei ser como ela é. Né? Muita gente acha que é exagerado. E não é exagerado, né? Quando a gente fala de zero álcool, é porque embora as pessoas não percebam os efeitos do álcool, ele age sim em capacidades que são decisivas para você conduzir um veículo com segurança, né? Então, por mais que você não saiba, não perceba, não se dê conta, o álcool está agindo sim no teu organismo, tanto de forma a alterar a tua capacidade de conduzir um veículo, quanto em relação a essas outras questões, a esses outros riscos que eu também comentei aí de mais médio e longo prazo. Agora, Mariana, pensando nesses 15 anos da lei seca, né? Embora ela já tenha começado bastante rigorosa, ela foi se tornando ainda mais rígida ao longo dos anos, em termos de punição, tanto financeira, né? O aumento no valor da multa, criminalmente a pessoa podendo responder, né? Afinal de contas, ela está cometendo uma infração que está colocando em risco a vida dela e de outras pessoas, como você mesma falou, porque mesmo assim vem aumentando ou vem sendo registrado um grande volume de pessoas, como a gente começou a entrevista falando, né, que bebem e depois dirigem. Como pensar numa mudança de comportamento que seja efetiva, aumentar ainda mais o valor da multa, pensar em punições ainda mais rigorosas, deve ser uma conduta que pode melhorar um pouco isso? Como é que você avalia? Olha, eu acho que a lei seca, ela evoluiu de forma correta ao longo do tempo, se tornando, sim, cada vez mais rigorosa, com punições mais severas. Mas a gente tem que lembrar que só a lei, ela não é suficiente para alterar comportamentos. Então, a gente tem duas coisas super importantes aí que também precisam acontecer, além da lei severa. Uma é a fiscalização. Então, a lei tem que ser implementada. A gente tem que ter os postos de fiscalização, as blitz, né? Todo mundo conhece, porque não adianta a lei existir no papel se ela não for colocada em prática, né? Então, a gente sabe, por pesquisas, que quando a gente tem maior número de blitz acontecendo, a gente consegue sim ter efeitos mais positivos de redução de uso de álcool e direção, né? Então, tem que ser implementado, não está dando o resultado esperado, aumenta o número de blitz. Por um lado, isso é super importante. E por outro, a gente precisa ter campanhas educativas que mostrem essas informações para a população. Eu acho que tudo isso que eu comentei aqui hoje, talvez não seja ainda de conhecimento geral para muita gente, né? Muitas pessoas acreditam, como a gente comentou no início, né, da nossa conversa, que elas não são afetadas pelo álcool, só se elas beberem demais. Isso não é verdade. Então, acho que todas essas informações, elas precisam chegar na população por meio de campanhas educativas mesmo, né? Que sejam frequentes, constantes e mostrem para a população os riscos que ela está correndo, né, com esse comportamento. Acho que essas duas coisas são decisivas aí para a gente caminhar mais. Só para a gente fechar, ainda falando sobre essas campanhas educativas, incentivar, facilitar, ampliar a possibilidade das caronas ou do uso do transporte por aplicativo, que é algo que vem, né, se popularizando cada vez mais nos últimos anos, é uma alternativa interessante? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a tecnologia veio nos auxiliar nesse aspecto, né? Hoje em dia a gente tem tantas alternativas que nos permitem voltar para casa com segurança. Então a gente não está falando que a pessoa não pode beber, não é isso. Se você for para uma festa e quiser beber, é a sua decisão. O que a gente está falando é que ela não deve dirigir nessa situação depois que beber. Então, tem tantas alternativas, ela pode vir de carona, ela pode voltar de aplicativo, né? Ela pode voltar com um amigo que não bebeu. Então, assim, a gente tem muitas opções hoje que permitem que você consiga voltar para casa em segurança, né? Sem colocar a sua vida e a vida de outras pessoas em risco.
Então, acho que sem dúvida, uma boa lembrança, isso sem dúvida facilita, assim, esse tipo de alternativa é muito bom para ajudar as pessoas a voltarem, né, para casa com mais segurança. Maravilha! Mariana Tibe, socióloga, coordenadora do CISA, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, comentando com a gente um pouco sobre os efeitos, os impactos desses 15 anos de elaboração, publicação, né, da lei seca no país, que torna mais rígida e tem tornado cada vez mais rígida ao longo dos últimos anos a punição para quem bebe e dirige. Mariana, mais uma vez, obrigada pela tua participação, pelas orientações todas aqui com a gente. Obrigada. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima!